Hey! Olá, pessoal, tudo belezinha? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Jazz Valkyrie, onde aqui eu falo um pouco de tudo. Falo de cosplay, falo de eventos, falo de costura, tenho vários tutoriais e hoje vamos para mais um. Seguinte, pessoal, estou aqui eu com uma demanda muito peculiar. Que é esta aqui. Eu quero fazer esses bordados aqui da jaqueta do James, do Silent Hill 2. Esse é o James do original. O remake é uma pena, eles preferiram não fazer essas aplicações aqui na jaqueta dele, e é uma coisa que é bem característica da jaqueta dele. E eu quero reproduzir essa jaqueta, então eu preciso desses apliques. Só que eu procurei na internet inteira e não achei. Achei para comprar já pronto. Eu gostaria só do arquivo convertido para o formato e eu não consegui achar. Então aqui, ó, né, achei vários esquemas de como é aplicada, em qual posição, mas o ponto PES, que é o formato do arquivo para a jaqueta, eu não achei. Essa aqui é a jaqueta original, que estava à venda no site da Konami há muito tempo e não adianta, o negócio se esgota. E é isso, gente. A intenção então é fazer cada um destes apliques da jaqueta dele. E um agradecimento especial a este perfil aqui do DeviantArt, chamado X Sakura Kurox, sei lá se é assim, que é essa pessoa que disponibilizou os arquivos que eu estou usando, o PNG, para poder convertê-los para o arquivo de bordado, ok? Então, vou deixar o link na descrição para download, caso alguém queira. Porém, como eu não achei isso pronto, eu vou ter que fazer. E eu vi um tutorial em inglês, um tutorial muito bom e muito completo que eu vou deixar aqui no link na descrição. É este canal aqui, ó, Low Tech Linux. Aqui ele ensina como que faz da imagem para o arquivo de bordado. É o Low Tech Linux, tem um parte 1 e o parte 2 aqui, bem bacana e muito completo. Mas o que eu vou fazer aqui, o meu é de uma forma bem resumida mesmo, tá, gente? Mas para vocês verem que é possível fazer e depois eu posto se deu certo ou não, ou se eu vou precisar de algum ajuste a mais. Então aqui eu não tenho esse arquivo ideal para poder converter o arquivo, ele está em formato SVG, que é um formato de vetor. Só que eu também não consegui achar. E nos sites que eu uso para converter esse arquivo, como são arquivos coloridos, ele acaba perdendo a qualidade, perde a cor ou perde o desenho, então não consegui me entender e graças ao tutorial do nosso amigo aqui, o Low Tech Linux, eu consegui descobrir uma forma. Então, usando o Inkscape, que é uma ferramenta gratuita, é tipo um Photoshop. E instalado aqui a parte do Inkstitch, que é o que faz o bordado, que a gente consegue simular o bordado e depois eu vou converter isso para o formato que a máquina consegue entender, a máquina de bordado, beleza? Bom, então aqui no caso eu vou importar o arquivo
Pode deixar todas as opções selecionadas. Esse é o arquivo que vai, o aplique que vai em um dos braços. E aí, como que eu faço para converter isso? Porque se tiver em imagem desse jeito, eu posso até tentar gerar uma simulação, e aí aparece que o arquivo, né, ele não sabe como trabalhar com esse tipo de arquivo. Então, não tem jeito, eu preciso fazer esse arquivo de uma forma que o programa reconheça para depois gerar o bordado. Então, eu venho aqui em Path, Trace Bitmap. Então, aqui, né, se fosse uma imagem preta e branca, eu poderia escanear por aqui, mas como a nossa é colorida, eu venho aqui em Multicolor. E aqui em Detections, eu coloco cores. E aqui, eu posso selecionar quantas cores eu quero escanear, né? Então, por exemplo, são duas cores, por exemplo, né? Se fosse o preto e o amarelo. Mas aqui no meu caso são três cores, né? O preto, amarelo e o vermelho. Né? Então, vou dar aqui um aplicar. E se eu olhar na lista aqui de objetos, vai estar minha imagem aqui que eu posso excluir. E aqui ele gerou três, sei lá, três passagens, não, nada a ver, né? Enfim, gerou aqui três, como se fossem as minhas cores aqui. As três cores que eu vou usar. Então, para saber qual é qual, eu posso vir por aqui, ó. Então, eu sei que esse é o preto, esse aqui é o vermelho e este aqui é o amarelo. Então, clicando duas vezes aqui, eu posso renomear para ficar mais fácil depois. Então, esse aqui é o preto, vermelho e o amarelo. Então, ok. Esse aqui é o meu primeiro bordado. Aí, agora sim, se eu for lá em extensões, parâmetros, eu posso ver aqui uma simulação. Tanto da ordem do bordado. Ele vai começar pela linha amarela. Ah, desculpa, gente, peraí. Na verdade, tem que selecionar o G1 aqui, que é o objeto. Eu posso até renomear ele também. Esse aqui é o braço 1, que eu não lembro qual que é o esquerdo e direito. Agora sim. Então aqui a gente tem a simulação de como vai ficar o bordado. Ele vai fazer o amarelo primeiro, depois o vermelho e depois o preto. Eu tenho uma configuração aqui, que foi uns testes que eu fiz fazendo um bordado da Mulher Maravilha. Eu queria entender qual que era o melhor contorno. Então eu cheguei a essas configurações aqui, né? Expande 0.2, esse aqui 3, 2.0. Então eu vou alterar esse meu ponto para que ele pegue também essas configurações. Então aqui em expande 0.2 e aqui estava 2. E aí ele vai fazer a simulação de novo. E aí, aparentemente ele preencheu muito mais, inclusive o contorno. E aí eu coloco aqui um Applying Kit, né? Aplicar e sair. Então, ok. Vamos para o próximo. O próximo que eu preciso é um desse espelhado. E aí, como que eu faço? Isso eu tive que pesquisar. Antes disso, eu vou colocar os tamanhos aqui aqui tá em milímetros, tá? Geralmente esses apliques que eu vi a galera vendendo tem 8 centímetros mais ou menos
de largura. Então, eu vou determinar 80 aqui, ó. Então, teoricamente, ele ficaria desse tamanho. E aí, agora... Opa, tem que selecionar aqui em cima, tá, gente? Senão ele seleciona uma cor só. Agora sim. Eu vi que alguém colocou, acho que menos 100 aqui. Pra inverter, ó. E aí eu altero o tamanho de novo para 80. Pronto, perfeito. Então já tenho 2 bordados aqui. Os outros é a mesma coisa. Neste caso, o segundo bordado é este aqui. Porém, como ele tem as cores muito parecidas uma com a outra, tanto, né, o amarelo muito clarinho, aí mistura com branco e tal. Para efeito do mapeamento, o que eu fiz? Eu deixei o arquivo que eu vou querer colocar aqui como a minha referência, eu deixei ele com cores mais berrantes. Né? Então, por exemplo, ao invés do branco, eu deixei preto, deixei verde, deixei amarelo, deixei vermelho, bem destoante mesmo. Porque isso vai ser bem importante para a hora que eu estabelecer lá a quantidade de cores, para ele não se perder mesmo. Então, o procedimento é o mesmo. Trace bitmap. E aqui não são 3 cores, tá vendo? São 4. Então, mais uma corzinha aqui. Se fosse 5, poderia ir mais uma, mas são 4 cores aqui. Aplicar. E agora, para alterar as cores, vou apagar aqui minha imagem. Esse aqui é o braço 2, espera aí. Então, esse aqui é o meu whist. E aí eu posso fazer a mesma coisa, ó. Vou ver quem é quem. Ah, esse é o preto. E na verdade o meu preto é um branco. Então, vou alterar o nome dele aqui. E para alterar a cor, eu venho aqui, ó, no Fill and Stroke. E aí vou selecionar a cor branca, tá vendo? Poderia ser qualquer outra cor. Posso colocar o RGB aqui. Então é isso. Tá da cor certinha agora. Certinho. Pro próximo. Que agora esse Frontier, eu tenho 2 do arquivo, mas eu vou pegar esse que é um mais escuro aqui, ó. E é a mesma coisa. Bom, pessoal, para resolver esse problema que eu tenho aqui, que as linhas estão avançando, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui só o azul. E vou colocar esse Object to Path. E apertando a tecla N, eu consigo ver os nós. Então, vou apagar
Esses nós que estão a mais. E pronto. Resolvido. Agora sim, ó, bonitinho. Vamos ver como que vai ficar. Já tá com as minhas alterações. Ai, perdão, gente, aqui. Espera aí. Ah, agora ele tá fazendo todos, ó. Eu acho que aqui, na bandeira dos Estados Unidos, eu quero que o branco seja o último. Então, vou colocar ele aqui pra cima. Vamos ver se desse jeito vai. Legal. Foi, ó. O branco aqui ficou por último. Maravilha. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu venho aqui em exportar e vou alterar o tipo. Tem vários tipos, ou pode ser esse PEC ou PS, que é da Brother, que é a minha máquina. Então, vou PES e vou exportar. Nossa, ele salva com bitmap, mas ok. Aí tá salvando ainda. Agora a bandeira dos Estados Unidos. Eu vou pegar uma que ela é uma versão mais simplificada, tá? É porque é um cosplay, não precisa estar com tanto detalhe assim.
Bom, pessoal, agora para facilitar os meus testes, eu vou querer imprimir um de cada vez. Então, primeiro, eu vou alterar o tamanho da minha área de trabalho para 10 centímetros. 10 por 10 é o tamanho do meu bastidor, tá? Então, você viu? Ah, ficou pequeno, porque realmente vai caber só um por vez. Deixar apenas um e vou exportar. Aqui vou alterar o tipo do arquivo para PES, que é o da minha máquina. E aí aqui eu vou colocar braço 1 e vou exportar. E agora eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer as minhas exclusões. Bom, eles estão todos aqui, tá vendo? Ó, James B1, B2, braço 1, braço 2, Wist, eu, blá, blá, blá. Então, tá aqui. Agora, para eu passar esses arquivos para minha máquina, eu uso esse Design Database Transfer. Acabei de ligar minha máquina ali de bordado. E, como vocês podem ver aqui, tem a minha seleção de todos os bordados que eu tenho. Então, vamos começar primeiro pelo... Na verdade, dá para eu pegar todos aqui, viu? Vou passar todos eles. Aqui já está minha máquina configurada. E agora eu vou passar aqui em transferência. E beleza, saída de dados concluída. Agora, bora lá para a máquina. Fiz uma versão maior e uma menor, que uma é para uma jaqueta minha e outra é para a jaqueta do Danilo. E este ficou o resultado. Eu colei com uma fita que se faz barra, tá? Então não costurei nem nada. E ficou desse jeito. E aí, gostaram, pessoal? Isso ajuda vocês a fazerem seus bordados personalizados? Me contem aí nos comentários. O tutorial eu sei que ficou longo, porém não tem outra maneira de fazer um tutorial detalhado que seja mais rápido, beleza? Espero conseguir ajudar aí todo mundo que precise. Valeu!